6. Dando continuidade à exposição do texto bíblico que os irmãos têm feito domingo após domingo aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. Um texto que fala muito aos nossos corações, fala às nossas vidas, mas nos chama a uma responsabilidade, a de vivermos de forma correta diante de Deus, mas não só porque a gente tem que viver assim, mas porque nós somos convocados pelo apóstolo Paulo nesses 7 versículos a olhar para a morte e ressurreição de Jesus e ver qual é o impacto disso nas nossas vidas, como nós nos identificamos com a morte e ressurreição de Jesus Cristo e quais os benefícios que isso traz para as nossas vidas. Nós não podemos compreender a graça simplesmente como aquele favor imerecido e que nós recebemos como presente e não podemos agir de outra forma, ou só como uma forma passiva. A graça nos faz agirmos de forma ativa, de sermos atuantes na nossa forma de viver, na nossa forma de agir. A graça de Deus deve nos impactar de tal forma que nós somos transformados, que nós mudamos o nosso modo de pensar, mas que nós mudamos o nosso modo de viver também. Olhar para a morte e ressurreição de Jesus, para a obra completa de Cristo, não apenas na sua morte, naquilo que ele passou, mas principalmente naquilo que ele está vivendo, que ele vive e que ele é hoje, muda como nós vemos as nossas vidas, muda como nós entendemos como nós devemos viver, muda como nós enxergamos a obra completa de Jesus Cristo que ele fez na cruz por nós. E é essa a nossa intenção aqui nessa noite, nesses 7 versículos, expormos como nós morremos para o pecado e como nós vivemos para Deus. Amém? Vamos ler o texto bíblico aqui, do capítulo 6, do verso 5 ao verso 11. Acompanhe aí. Eu estarei lendo na Nova Almeida atualizada. Porque, verso 5, se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Oremos. Pai bondoso, que tua palavra lida possa ser aplicada nos nossos corações, que possamos olhar para esse texto e sermos confrontados com a tua palavra, e sermos transformados pelo poder vivificador do teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus, nós clamamos a Ti. Venha a nós poderosamente e quebra os nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, esse texto de Romanos 6, ele vem logo após uma grande exposição que começa lá no capítulo 1, onde Paulo começa a falar sobre a maldade e o pecado. Como os homens, de forma geral, se perderam, se desviaram, perverteram a justiça de Deus. A igreja de Roma, como os irmãos já viram aqui várias vezes, ela era formada por judeus e gentios. É esse um dos motivos, esse embate de ideias, de cosmovisões dos gentios e dos judeus dentro da igreja, que trouxe algumas dificuldades na compreensão e na vivência na igreja. E Paulo escreve a eles, uma igreja nova, uma igreja recente, uma jovem igreja,
para eles estarem sendo fortalecidos, mas para tratar essas questões da compreensão da palavra de Deus e a compreensão do que é viver para Deus. E ele mostra, Paulo logo inicia mostrando que todos são pecadores, todos pecaram, tanto judeus que tinham a lei, quanto gentios que não tinham a lei. Ele mostra que todos estão numa mesma condição, não há privilégio, não há salvação para todos, porque nenhum deles alcançou aquilo que Deus queria. Nenhum deles, seja pela observância da lei, ou seja pela sua própria consciência, que testificava a existência da lei, dos gentios, eles alcançaram isso. Nenhum deles alcançou o objetivo, nenhum deles chegou ao padrão e ao propósito de Deus para a vida da humanidade, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou estão abaixo do padrão de Deus. E Paulo vem desenvolvendo isso de tal forma que Paulo vai respondendo isso. E ele vai falar no capítulo 4 de Abraão, da justiça que vem por meio da fé. Não de uma justiça alcançada por causa de observância de leis, não por causa de uma moralidade ou de uma ética acertada, correta, mas sim por causa da obediência à palavra de Deus, da questão da fé, de confiar nesse Deus que fala, que dá ordem, tem que ser obedecido. É esse o ponto de Paulo aqui, que Paulo vai falar que Abraão foi justificado por causa da fé, não por causa da lei, porque a lei vem depois de Abraão, mas por causa da fé que ele depositou na palavra de Deus ali. Abraão creu em Deus, como diz o verso 3, e isso lhe foi imputado para a justiça. No capítulo 5, Paulo agora começa a tratar, depois de falar da justiça que vem, que procede de Abraão, que é a mesma justiça que é nossa, que vem por meio da fé. Ele vai iniciar o capítulo 5 falando que nós somos justificados mediante a fé. A fé em quem? Nas nossas próprias obras? Nas nossas próprias justiças? Não. Na fé em Cristo. Na fé naquele que morreu e vivo está pelo poder de Deus. E aí ele vem tratando isso. E como ele vai tratar essa questão da justiça que vem por meio da fé em Cristo Jesus? Mostrando que o pecado entrou por meio de um homem, Adão. Esse homem, ele trouxe o pecado à humanidade. Antes da lei, antes de qualquer coisa, o homem não confiou na palavra de Deus. E com o contraste óbvio que Paulo tem aqui, é o contraste com a confiança em Abraão, que vivia em Harã, uma cidade pagã, uma família pagã, que adoravam vários ídolos, mas um Deus que não se apresenta com nome, um Deus que não é o que ele adorava, os pais, a família dele adorava, mas esse Deus se apresenta para ele e fala: você tem que sair de onde você está e ir para um lugar que eu vou lhe mostrar. Esse homem, ao contrário do natural, ele confia nesse Deus que não se mostra, simplesmente fala com ele e vai. E ele mostra, e essa fé e essa justiça que vem por meio dessa fé, ele mostra que essa fé e essa justiça vem por meio de Jesus Cristo. Mas por que essa justiça vem a nós em Jesus Cristo? Porque o pecado entrou por meio de Adão na humanidade, mas por meio de Cristo, a justiça, o perdão, a misericórdia veio a nós, veio através de nós. Paulo vai falar: se a transgressão de um só homem foi tão severa que trouxe a morte e a inimizade da humanidade com Deus, por meio também de um único homem, por meio dessa graça abundante, trouxe muito mais justiça, bondade, misericórdia e retidão. Lá no verso 20 do capítulo 5 ele vai: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Enquanto a lei apontava, a lei mostrava aonde nós tínhamos errado, e a lei mostrava o quanto nós somos devedores, pecadores, e a lei nos mostra o quanto nós queremos mais e mais o pecado, o tanto que nós somos depravados e pervertidos nas nossas vontades e desejos.
Deus também, de forma graciosa, superabunda essa graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, por quem? Mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí Paulo agora faz a transição da justificação para outro elemento importante que vem na nossa rendição, na nossa remissão de pecados, quando nós fomos salvos pela graça de Deus, que é uma vida santa, a santificação, que Paulo vai tratar isso aqui do capítulo 6, verso 1, até aproximadamente o capítulo 8, verso 36. Paulo vai tratar desses vários aspectos, e o que implica uma vida santa, e por que nós devemos ser santos diante de Deus. E ele vai falar por causa dessa percepção do grande pecado que vem por causa da lei, e por causa do pecado superabundou a graça de Deus. Paulo já inicia o capítulo 6 falando: que diremos? Permaneceremos no pecado, porque nós permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E Paulo responde com um sonoro não, de modo algum, porque nós não viveremos no pecado se nós formos livres do pecado. E no verso 3 ele vai falar: ignorais todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados em sua morte, nós fomos sepultados pela morte no batismo, para como Cristo, que nós ressuscitamos dentre os mortos para a glória de Deus, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja que Paulo está falando de morte e ressurreição, no verso 1 ao capítulo 5, verso 1 ao versos 4 aqui do capítulo 6. Enquanto a gente pode ver a morte superabundando em Adão, nós vemos a graça abundante que superabundou em Cristo Jesus mediante a graça, por causa da fé, por causa da justiça de Cristo, que é imputada a nós. É isso que nós vemos. Mas Paulo termina o verso 4 falando que porque nós ressuscitamos com Cristo, nós devemos andar em novidade de vida. É uma nova vida que nós temos em Cristo Jesus, se realmente nós temos fé em Cristo Jesus. E agora Paulo, para reforçar essa ideia, para dar continuidade, ele entra aqui. Mas irmãos, Paulo, depois de tratar aqui a doutrina da justificação e expor os benefícios que elas trazem a nós, como nós vimos aí do capítulo 5, verso 1 ao verso 21, ele vai tratar da justificação a partir do verso 5 aqui, do capítulo 6. E a doutrina da justificação é uma das mais centrais na Escritura. Hoje, a gente quase não ouve falar de santidade, santificação. E o quanto isso é importante para nós. O quanto isso Deus requer de nós. Uma vida santa, uma vida íntegra. Uma vida, como os irmãos já devem ter ouvido aqui várias vezes, escutado, uma vida piedosa. Quando a gente fala de vida piedosa, é uma vida íntegra, de acordo com a vontade de Deus, que faz aquilo que Ele requer. Pedro vai falar lá na sua segunda carta, no capítulo 1, que Ele já nos deu tudo que nós precisamos para viver uma vida piedosa diante dele e dos homens. Tudo. Não há nada que Deus não nos tenha dado para termos uma vida digna dele diante dos homens e diante dele mesmo, que ele mesmo, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua bondade, já não nos tenha dado em Cristo Jesus. Afinal de contas, meus irmãos, Deus chamou o povo santo para ser santo, assim como ele é santo. Levítico capítulo 11, verso 44 vai falar isso. Sejam santos, porque eu sou santo. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no verso 15 e 16, ele vai repetir e aplicar essa mesma verdade, falando daqueles que foram lavados e regenerados, aqueles que eram peregrinos na terra, que a sua cidadania estava no céu. Eles deveriam ser santos, como eles eram santos. Jesus falou que a nossa luz deveria brilhar, que nós deveríamos ser santos, como Deus, o Pai, é santo. A santidade de vida é uma exigência para os cristãos, não é uma opção. Paulo está chamando a atenção aqui dos romanos, está chamando a nossa atenção também
para que tanto a justificação quanto a santificação, elas repousam, elas estão alicerçadas na eficácia da morte de Cristo e da virtude da sua ressurreição. Sem a mediação e por meio da mediação de Cristo, sempre ocupa esse lugar proeminente na nossa justificação, mas de igual modo ocupa esse lugar singular na nossa santificação. Nós não nos santificamos, é Deus quem nos santifica. Quando ele ia entregar, lá em Êxodo nós vemos esse relato bíblico, de quando Deus entregar a sua lei, Deus falou: prepare-se, limpe-se, se santifiquem, separem-se das imundícies, porque eu falarei com vocês. Deus, quando veio falar com o povo, por meio de Moisés, ele falou: se preparem para esse dia. E por que nós devemos negar isso hoje? Porque nós achamos que não podemos viver isso ou que não devemos viver isso. De fato, a nossa sociedade é totalmente contra uma vida santa, íntegra, uma vida de pureza, talvez de castidade. A nossa sociedade é uma sociedade lasciva, promíscua, imoral, que propaga isso aos quatro ventos, aos quatro cantos. Nós vemos isso nas manchetes dos jornais, nós vemos isso estampados em qualquer canto. Nós vemos isso quando a sociedade moderna fala que esse mês de junho é o mês do LGBT. LGBT, lá vai sopa de letrinha ali, que agora é um monte de coisa. Isso mostra a promiscuidade, a perversão do mundo em qual nós vivemos. Ao contrário disso, o que Deus quer para a gente é que vivamos em novidade de vida. Não pela nossa força, não pelo nosso querer, mas pelo poder do Evangelho que age em nós, pela fé em Cristo Jesus. Mas assim como a santificação e a justificação vem poderosamente a nós por meio de Cristo, nós temos um grande problema que nós precisamos lidar. E que Paulo está lidando nesse trecho aqui, de 5 a 11, que é o problema do pecado. Há um problema do pecado que nós podemos lidar. O pecado que habita, o pecado que permanece em nós, o pecado que nos assedia constantemente. Se nós refletirmos o nosso dia de hoje, só no dia de hoje, que é o dia separado para o Senhor, o dia que nós dedicamos a nossa mente, os nossos corações, as nossas leituras, os nossos momentos mais dedicados a Deus, não haverá um momento, talvez, que a gente não tenha pecado no dia de hoje. Seja em pensamentos, seja em atitudes. De alguma forma nós transgredimos a lei de Deus. E Paulo trata disso aqui. Como nós devemos viver santos. E aqui o primeiro ponto que Paulo traz aqui, que nós podemos observar, é que a nossa união íntima na morte e na ressurreição de Cristo é o motivo pelo qual nós devemos nos santificar. Veja que Paulo fala aí no verso 5: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. O que Paulo está estabelecendo aqui é a ligação clara e direta entre a morte e a ressurreição de Cristo e a morte do pecado e a nova vida que nós precisamos ter. Como nós vimos aí no versos 3 a 4. Paulo olha para o batismo, o símbolo da comunhão dos irmãos, o símbolo da inserção no corpo de Cristo, o símbolo da união dos crentes, uns com os outros e com Deus, e olha para isso, e olha para a morte e ressurreição de Jesus, para o sepultamento de Jesus, e ele olha para esse símbolo, ele olha para esse sacramento e fala que aquilo que aconteceu com Cristo é o que acontece conosco. Nós estamos unidos. A ideia aqui de estarmos unidos, esse termo aqui que traduzido para as nossas Bíblias fala união, unidos, ele aparece única e exclusivamente nesse verso aqui. E ele passa a ideia de algo que cresce junto, algo orgânico que vai crescendo.
Nós estamos unidos na morte e na ressurreição de Cristo. Há uma intimidade de relação. Nós estamos intimamente ligados, inseparavelmente unidos a Cristo Jesus, se nós realmente estamos inseridos no corpo de Cristo por meio da fé que nós temos nele. Assim como a árvore cresce para cima, mas também as suas raízes vão crescendo para baixo, assim também nós estamos unidos com Cristo. Assim também nós vamos crescendo, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, como Paulo fala em outra carta dele. Tanto em sua morte quanto em sua ressurreição, nós estamos unidos com ele. Veja que Paulo fala na semelhança da morte, na semelhança da sua ressurreição. Assim como Cristo morreu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, pela glória, pelo poder, pela ação poderosa de Deus, assim também nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que nos ressuscitou com ele e que nos dá nova vida, que nos transformou, nos mudou. É esse Deus poderoso. É isso que Paulo está falando aqui. Se morremos com Cristo, como Cristo morreu, nós ressuscitaremos como ele ressuscitou. Não é simplesmente uma ideia de ressurreição futura, de algo que acontecerá no último e glorioso dia em que Jesus Cristo voltará, mas começa agora. O que nós falamos em teologia é a escatologia inaugurada. O reino de Deus se iniciou na ressurreição de Jesus. A nova vida, a vida que nós temos com Cristo, se iniciou na ressurreição de Cristo. Não é algo para depois, não é algo para o amanhã, é algo para hoje, é algo para agora. Se de fato nós estamos unidos com Cristo, nós temos nova vida com ele, porque nós morremos para o pecado, assim como Cristo morreu, na semelhança da sua morte, na semelhança da sua ressurreição, na semelhança da sua vida. É isso que Paulo está falando aqui. Não é uma ideia futura, mas é uma ideia para o agora, algo que já se Pois se já nos tornamos unidos com Cristo na morte, uma morte como a sua, de modo que a sua morte ocasionou nossa morte de viver constantemente em pecado, certamente estaremos unidos com Ele numa ressurreição como a sua, poderosa, vigorosa. Então, com toda certeza, seguramente, na ressurreição de Cristo, ocasionará a nossa ressurreição espiritual e o nosso andar em uma novidade de vida. Se nós verdadeiramente morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. Se nós estamos unidos, temos intimidade de relação com Cristo, nós morremos e nós ressuscitamos com Cristo. Assim como Paulo falou, que nós fomos batizados na morte de Cristo e sepultados para o pecado, assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, nós ressuscitamos para uma nova vida, uma vida transformada, uma vida renovada, não uma vida que busca o pecado, mas que busca a santidade que vem por meio da fé em Cristo Jesus. E o segundo ponto que nós podemos ver aqui é que a morte do pecado na morte de Cristo. É isso que nós vemos aí no verso 6 e verso 7. Sabendo isso, diz Paulo, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Paulo agora faz um apelo à transformação realizada por meio do relacionamento entre o crente e Cristo. Esse relacionamento íntimo, orgânico,
que não tem como separar, que não tem como romper. Esse relacionamento que aponta para uma realidade de mudança radical, de transformação plena e verdadeira, de quem morreu já está justificado do pecado. A nossa co-crucificação, como Paulo fala aqui, crucificado com Ele, a nossa co-crucificação com Cristo nos liberta do poder do pecado. Paulo está apontando aqui para uma realidade poderosa, que ao estarmos unidos com Cristo em sua crucificação, a nossa velha natureza foi crucificada. O nosso corpo do pecado foi destruído e nós já não somos mais escravos do pecado. O pecado que nos dominava já não tem mais poder sobre nós. O pecado que nos assedia e nos faz cair, nos desviar e desejar o mal, ele não tem mais poder sobre nós, se nós de fato estamos alicerçados em Cristo. Se nós de fato sepultamos o pecado na morte, se nós de fato colocamos a nossa fé única e exclusivamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se é verdade isso, e se é isso que nós vivemos, nós de fato estamos livres do pecado, porque o pecado morreu para nós. A verdade que é aqui ressaltada por Paulo é que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Portanto, nós estamos livres da tirania do pecado. Ou seja, nós estamos justificados do pecado, tornados justos. Não é uma justiça simplesmente que nós alcançamos por nossa força, por nosso querer, por nossa ética, por nossa moralidade ou por nossa força, mas por causa do poder da cruz e da ressurreição de Cristo Jesus. Quando nós colocamos a fé em Jesus, quando nós confiamos nele, quando nós confiamos na sua obra completa, na sua morte, ressurreição, nós estamos livres do poder do pecado. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo mais adiante vai dizer isso. Paulo mais adiante ainda vai falar que, embora ele queira fazer coisas boas, ele não consegue fazer, porque aquilo que ele não quer é o que ele faz, mas aquilo que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Ainda assim, ele sabe que ele foi justificado, porque a sua velha natureza morreu na morte de Cristo Jesus. A morte de Cristo Jesus matou o pecado, matou o velho homem, o eu, o nosso eu. E esse verso 7, traduzido pela Nova Versão Transformadora, vai dizer assim: pois quando morremos com Cristo, nós fomos libertos do poder do pecado. Se nós de fato morremos com Cristo na crucificação, se os nossos pecados foram crucificados com Cristo, se nós de fato colocamos a nossa fé em Cristo, nós fomos libertos do poder do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. O pecado já não tem mais poder, porque nós fomos justificados em Cristo Jesus. Nós já vencemos o pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Aquele que morreu com Cristo já foi justificado do seu pecado pela morte de Cristo. E o terceiro ponto que nós podemos observar aí, do verso 8 ao verso 10, é o triunfo de Cristo e a nossa esperança. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele.
Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O teólogo anglicano John Stott, ele vai fazer a seguinte afirmativa: a garantia da natureza contínua de nossa nova vida, começando agora e durando para sempre, é encontrada na ressurreição de Cristo. Não é encontrada em algo, em nós, ou na sociedade. Não é encontrada na nossa vontade, ou seja, em qualquer outra coisa. Mas essa nova vida, que começa agora e perdurará até o fim, ela é encontrada única e exclusivamente na ressurreição de Cristo Jesus. O que Paulo está mostrando agora para os romanos e para nós nessa noite é a eficácia da morte e da ressurreição de Jesus. Aqueles que colocaram a sua fé no Evangelho, que Paulo fala que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que Paulo fala que esse Evangelho ele não se envergonha, que Paulo vai falar que esse Evangelho é poderoso, que é loucura. Na carta aos Coríntios ele vai falar que é loucura para as pessoas desse mundo. Quando, no mesmo texto que nós lemos de Atos 17, mais abaixo, quando Paulo está expondo o Evangelho para os atenienses, para os filósofos, quando ele fala da ressurreição de Cristo, que esse é o motivo da esperança dele e de todos os cristãos, todos aqueles que creem em Jesus, aqueles homens, aqueles filósofos, eles falam, isso é loucura, isso não é uma verdade, isso não pode ser verdade, isso nós vamos escutar você depois. Mas a realidade é que aqueles que escutam a poderosa palavra de Deus, dão atenção a essa palavra e são convertidos e são convencidos pelo Espírito Santo de confiar em Jesus, esses creem na ressurreição do Deus, do Filho de Deus, de Jesus Cristo, e colocam a sua fé. O Evangelho é essa pessoa. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é aquele que morreu, mas que ressuscitou para a glória de Deus. E que hoje está assentado no local de autoridade, à direita de Deus. E como diz o credo dos apóstolos, voltará para julgar vivos e mortos. É esse Deus Todo-Poderoso que Paulo está falando, que ressuscitou, que triunfou sobre a morte, que triunfou sobre o pecado, e que é a nossa esperança, e que é a nossa confiança. Assim como Cristo morreu, e não pode mais morrer, porque a morte não pode mais detê-lo, e não poderia detê-lo antes, e não consegue detê-lo agora, assim também nós morremos junto com Cristo para o pecado, porque o pecado já não tem mais poder sobre nós, porque Cristo venceu o pecado. A vitória que nós temos não é nossa, mas de Cristo. A própria Escritura fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores. Não porque nós vencemos ou conseguiremos vencer, mas porque Cristo já venceu por nós. Cristo fez aquilo que nós não poderíamos fazer, aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Cristo fez. Ele se entregou por nós na cruz. Ele morreu para destruir o pecado, para destruir a morte, mas ressuscitou poderosamente para nos dar isso pela fé que nós devemos ter nele. Se já morremos com Cristo, como resultado da morte de Cristo por nós, então nós já morremos para o pecado. Assim como nós morremos para o pecado, porque Cristo morreu no nosso lugar,
nós também viveremos espiritualmente em comunhão com Ele. E isso não só no porvir, mas também aqui e agora. Porque Cristo vive em nós por meio do seu Espírito que habita em nós. Essa é uma verdade poderosa, irmãos. Essa verdade transforma. Essa verdade muda. Essa verdade não pode escapar das nossas memórias, dos nossos pensamentos. Nós precisamos lembrar disso continuamente. Nós não podemos nos esquecer disso de dia e nem de noite. Nós não podemos deixar isso de lado. Isso transforma, isso muda quem nós somos, como nós percebemos o mundo, como nós percebemos o modo que nós devemos viver. Se nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, é pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus. É porque Ele está vivo e enviou o seu Espírito Santo para nos consolar, para nos guiar e para aplicar a salvação dele nas nossas vidas. Porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que nos convence dos nossos pecados, mas é o Espírito que fala das obras de Cristo. É o Espírito que mostra aquilo que o nosso Deus fez por nós na cruz. Mas é o Espírito que também nos mostra, nos dá a direção para olharmos para aquela tumba vazia e vermos que Ele não está lá, mas que ressuscitou e reina poderosamente ao lado de Deus Pai, para nos dar vida com Ele e vida em abundância. E para nós encerrarmos, irmãos, o quarto ponto aqui é a nossa obrigação, que a nossa obrigação é nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. É o que nós vemos aí no verso 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O ponto de Paulo aqui, meus irmãos, é que nós devemos nos considerar e levar isso com seriedade. Levar isso até o fim, até a última consequência, de nos considerarmos mortos para o pecado. Nós morremos para o pecado, assim como Cristo morreu. Mas nós estamos vivos para Deus, assim como Cristo vive para Deus. Não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O nosso velho homem, o nosso eu, o nosso ego, ele foi crucificado na cruz com Cristo. Essa é a realidade da cruz. Essa é a realidade de Cristo. Essa é a realidade para nós crentes, cristãos, aqueles que confiam em Jesus. Nós morremos para o pecado. Nós não podemos viver mais como o mundo vive. Nós não somos chamados a viver da mesma forma que o mundo vive. Infelizmente, nos nossos dias, nós vemos por aí muitas pessoas dizendo-se cristãos, mas quando você olha as atitudes, as palavras, as ações, você não consegue identificar Cristo ali. Você não consegue identificar a realidade de uma transformação por meio da morte e ressurreição de Jesus, por meio da morte para o pecado e da nova vida em Cristo Jesus. A gente não pode se identificar dessa forma. A gente não pode achar que isso é normal, que isso é ser cristão. A gente não pode se conformar ao nosso tempo. A gente não pode deixar que essa mentalidade que é contra as Escrituras nos molde, nos transforme, nos faça enxergar a Bíblia de tal forma que nós distorcemos a verdade de Deus. A verdade de Deus é uma só. Que Deus quer que a gente viva uma vida de santidade. Como Paulo fala lá, uma nova vida, uma vida nova. É isso que Deus quer para nós. Se de fato o pecado não tem mais poder sobre nós,
Se de fato nós fomos libertos da tirania do pecado, nós podemos agora, já, hoje, viver em novidade de vida, em santidade para Deus, por meio de Cristo Jesus. A nova versão transformadora, ela vai falar: da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós somos chamados a viver para Deus, única e exclusivamente para Deus. E nós vivemos para Deus por meio do poder da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus não é simplesmente um fato histórico, de que um homem no primeiro século morreu, mas que não foi encontrado no seu túmulo. A ressurreição de Jesus mudou a história, transformou vidas, transformou os apóstolos. Os apóstolos nunca mais foram o mesmo quando viram Cristo ressuscitado. Os apóstolos nunca mais deixaram de anunciar a verdade de Cristo Jesus quando viram Cristo ressuscitado. Nessa noite, nós estamos vendo o Cristo ressuscitado, pregado e explicado por meio da Escritura Sagrada. Nós não podemos ficar sendo as mesmas pessoas depois de ouvir essa palavra, porque nós somos confrontados com a verdade da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E isso nos transforma, nos renova, nos dá nova vida em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai bondoso, graças te damos